Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que funciona uma ferramenta nova que foi adicionada no Photoshop Creative Cloud 2014 que permite a criação de chamas, fogo, diretamente em qualquer projeto ou layout aqui no Photoshop. Eu só gostaria de reforçar que essa é a maneira mais segura que você tem de brincar com fogo. Sim, você pode brincar com fogo aqui sem medo de se queimar virtualmente. Eu recomendo que você só faça isso aqui no Photoshop, que você não leve isso para o mundo real. Permaneça apenas aqui no Photoshop. Brincar com fogo virtualmente é muito mais seguro. E o que você precisa para começar a usar esse filtro, que está aqui disponível, claro, evidentemente no menu filtro, renderização, chama. Se eu usar aqui a chama, não vai acontecer absolutamente nada, porque o Photoshop precisa de um caminho para conseguir fazer essa chama. Então eu vou usar aqui a ferramenta caneta, essa ferramenta aqui que vai criar um caminho que nós vamos usar como base para criar a chama. Então você pode usar não somente a caneta, mas qualquer ferramenta que gere aqui esses caminhos que o Photoshop em português chama de demarcadores. Eu sei que ele tem essa função de demarcar para fazer seleção, mas eu sinceramente não concordo com essa tradução. Então eu vou criar aqui um caminho qualquer. Vou só fechar aqui esse caminho. Vamos só arredondar esse pedaço aqui. Pronto, tenho aqui meu caminho. Sim, e nós precisamos também, evidentemente, ou pelo menos eu recomendo muito que você faça isso, criar uma camada em branco, uma camada sem absolutamente nada. Então eu criei uma camada, vou chamar essa camada de fogo. Ela não precisa ter esse nome, eu estou apenas atribuindo esse nome para facilitar, para identificar posteriormente que aqui nós vamos ter uma visualização desse objeto do tipo fogo, dessa chama. E agora eu posso ir lá no menu filtro, renderização, chama. Como eu tenho agora o meu caminho, o Photoshop não vai mais reclamar, ele abriu aqui na outra janelinha, ele vai abrir esse painel aqui onde nós podemos escolher opções relacionadas à criação dessa chama. Nós temos várias opções diferentes. Por exemplo, aqui na parte superior nós temos 6 tipos de chama diferentes que nós podemos escolher para gerar esse fogo. Então nós podemos gerar uma chama longa ao longo desse caminho, uma chama que vai ficar muito esquisita nesse caso. Por quê? Porque nós temos um caminho fechado. Nós podemos escolher aqui várias chamas ao longo do caminho. Uma coisa que pode impactar bastante em relação ao preview, a geração desse preview, é aqui a escolha da qualidade da chama que você vai querer gerar. Quanto maior for a qualidade, mais lento será o processo de criação do preview. Então, se você tem um computador mediano ou que não tem tanto poder de processamento, eu recomendo que você deixe aqui na qualidade mais baixa, que o preview vai ser gerado de maneira mais rápida. Então, nós temos aqui essas várias chamas ao longo do caminho. Repare que as chamas estão alinhadas em relação ao caminho. Nós temos aqui como alterar diversas outras características da chama na parte inferior. Nós temos aqui, por exemplo, o comprimento, a largura, o intervalo, o ângulo, o quão turbulento é o fogo. Vamos ver aqui como é que funciona aqui as outras opções. Temos aqui, por exemplo, várias chamas em uma direção, como que nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma corda ou um caminho que estivesse pegando fogo. Nós temos aqui várias chamas em um caminho direcional, então todas elas estão apontando para fora do caminho. Em ângulos aleatórios. E nós temos como simular luz de vela, só que nesse caso vai ficar esquisito também, porque o nosso caminho aqui ele é um caminho fechado. Para criar a luz de vela, o ideal seria que nós tivéssemos uma linha apenas. Então, eu vou usar aqui várias chamas em vários ângulos diferentes. Então nós podemos deixar aqui a nossa chama um pouco mais turbulenta. Nós podemos deixar aqui ela um pouco mais irregular. O alinhamento em relação à base da chama, nós podemos modificar ele para deixar ele menos alinhado. Então repare que ela vai ficar um pouquinho mais irregular.
Nós temos aqui estilos diferentes também da chama. Tem uma chama normal, mais violenta, uma chama mais plana. Vou escolher aqui, como eu sou uma pessoa pacífica, eu vou escolher aqui a chama mais violenta. Você tem como escolher aqui a forma da chama. Tem várias maneiras diferentes que você pode usar para personalizar a sua chama. Inclusive, você pode alterar a cor da chama. Vamos escolher aqui uma chama azul. Vamos desligar que essa chama não ficou legal. E nós podemos aqui tornar essas formas que são geradas para a criação dessa chama totalmente aleatórias, ou se você quiser, você pode fazer aqui modificações, testes diferentes com essa organização, que funciona mais ou menos como aquele parâmetro seed, em que você pode fazer combinações aleatórias só para mudar a aparência aqui da chama ao longo do processo e ter um resultado um pouquinho diferente. Então, se eu der um OK aqui, a nossa chama será calculada, processada e vai ser gerada aqui no meu projeto do Photoshop. Calma, eu escolhi a chama um pouquinho mais complexa, ou pelo menos a qualidade um pouquinho mais complexa. E nós vamos ter aqui a nossa chama criada finalmente no Photoshop. Eu posso agora redimensionar, acabou cortando um pedaço aqui da chama. Eu posso redimensionar, fazer o que eu quiser aqui com esse objeto. Com a minha chama, vou usar aqui o Ctrl T, a transformação livre. Eu vou apagar esse meu demarcador. Ctrl T. Agora sim. Então, nós temos aqui a nossa chama. Você pode fazer o que você quiser em termos de composição com essa chama aqui no Photoshop. Se nós quisermos, eu vou criar aqui uma outra chama diferente. Vou tentar simular aqui como fosse uma luz de uma vela. Então, aqui eu tenho apenas um caminho, Vou lá novamente, tenho a minha camada nova selecionada, renderização, chama. Ele abriu de novo aqui na lateral. Se eu escolher aqui, por exemplo, a luz de vela, repare como nós temos um efeito razoavelmente parecido com o de luz de vela aqui nessa composição. Então, você tem essa nova ferramenta, caso você tenha o Photoshop Creative Cloud versão 2014, você tem à disposição esse filtro para criar chamas no Photoshop. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Eu esqueci de comentar no começo do vídeo, mas se você gostou desse tutorial, se você quiser receber novos tutoriais que eu publico frequentemente aqui no meu canal, assine o canal. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook, isso ajuda bastante na divulgação não só do canal, mas para me incentivar também a publicar novos tutoriais com mais frequência. E se você quiser aprender a usar o Photoshop, vale a pena visitar o eadalambrito.com, onde você vai encontrar cursos de Photoshop. Por enquanto tem um curso apenas, mas a boa notícia é que esse curso ele é totalmente gratuito, um curso online gratuito de Photoshop. Então vale a pena você visitar o eadalambrito.com. Então eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como é que funciona esse filtro do Photoshop e até a próxima.